As manifestações clínicas é normalmente uma síndrome gripal, né, que a gente está cansado de ver aí. Febre, coriza, uma tosse que normalmente ela é não produtiva, pode ter uma disfonia, dor de garganta, mialgia, calafrios, mal-estar geral, fadiga, cefaleia, tudo isso lembra também o coronavírus, né, gente? E a gente sabe que tanto o coronavírus quanto a influenza, o quadro é muito parecido e a gente consegue apenas diferenciar aí apenas pelos testes aí moleculares, o RT-PCR do COVID ou os testes para influenza. O que a gente tem que ficar atento? Porque a gente pode ter também com a influenza ou com corona também, uma síndrome respiratória aguda grave, que além desses sintomas que eu acabei de falar de síndrome gripal, o paciente tem que ter dispneia ou uma saturação menor que 95% em ar ambiente, sinal de desconforto respiratório ou uma taquipneia, piora nas condições clínicas da doença de base, às vezes são aqueles doentes que eu falei lá que tem fator de risco, ou hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, ou então um indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal e durante essa síndrome gripal aí. Em crianças, a gente tem que estar mais atento, porque além de tudo isso que eu falei, a gente tem que observar batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Se a gente tiver isso na criança, a gente já pode caracterizar ela como uma síndrome respiratória aguda grave. Vamos ver como isso é cobrado. Olha só essa prova aqui, essa questão aqui. Lactente de 18 meses do sexo masculino é levado à emergência por apresentar febre elevada de início súbito a 24 horas. A mãe refere que ele estava com uma discreta coriza, obstrução nasal e tosse há 2 dias, mas que de repente ficou muito prostrado com febre a cada 4 horas. Nega outras pessoas com os mesmos sintomas. Exame físico, ele está febril, hidratado, acianótico, prostrado. Ele tem 18 meses com uma frequência respiratória de 48, tá taquipneico. Frequência cardíaca de 110, enchimento capilar normal, saturação 96% em ar ambiente normal. Murmúrio audível universalmente, sem ruído adventício. No abdômen não teve nada. No laboratório, hemoglobina de 13,5, hematócrito de 38, leucócito normal com 1% de bastão, segmentados 35%, predomínio de linfócitos, monócitos 4%, VHS de 5%. O raio-x de tórax dele é normal. Nesse caso, está indicado, aí vai te perguntar o que você tem que, com o que você vai tratar esse paciente. Então, vamos caracterizar ele. É um paciente de 18 meses, com uma febre de início súbito e com sintomas gripais. O que a gente pensa? Síndrome gripal, influenza. E na época do período, né, sazonal, o que está indicado para esses pacientes? Oseltamivir. Nós vamos falar mais na frente quais são as indicações. O diagnóstico, ele é baseado apenas nos sinais e sintomas e ele é dificultado pela similaridade com outras infecções, igual eu falei para vocês, tem o coronavírus, tem vários outros aí. O diagnóstico molecular é atualmente o método de escolha para a detecção do vírus influenza. O influenza, o coronavírus e os outros vírus aí. Mas a gente sabe que não está disponível em todos os serviços não, né? A gente até teve aí nessa época de pandemia com mais facilidade, mas na maioria das vezes não está disponível assim para a gente não, mas é o método de escolha. O tratamento são sintomáticos, hidratação, repouso, analgésicos, antitérmicos, evitar de usar, né, o ácido acetil salicílico pelo risco de eventos adversos, como a síndrome de Raynaud, e o uso de antivirais específicos quando a gente está na época desse vírus. Quais são as indicações do oseltamivir, que é o antiviral? Quando a gente tem uma síndrome gripal em paciente com condições e fatores de risco para complicações, que então, aquela questão lá que te perguntou, por que a gente usou o oseltamivir para ele? Porque ele tinha menos de 2 anos. E eu não falei para você que fator de risco é menos de 2 anos, maior de 60, hepatopatia, doença cardiovascular, não falei todos aqueles fatores de risco lá, então você tem que ficar atento, porque a questão vai te falar o fator de risco. Às vezes, o fator de risco vai ser só a idade do paciente, que naquele caso ali era menor de 2 anos. Então, síndrome gripal, com condição e fator de risco para complicação, ele vai usar o oseltamivir. Ou então, se você tem uma síndrome respiratória aguda grave, a gente não quer nem saber, a gente vai começar o tratamento.
E aí, o tratamento, ele é baseado na idade, porque aí cada idade vai ser uma posologia. Normalmente, a prova não vai cobrar de vocês qual a posologia. Então, não estressa muito com essa tabela aqui, não. Eu trouxe para vocês saberem, né, que cada idade é uma posologia, mas não precisa gravar isso aqui para sua prova, não. Não vi nas provas de R+, e TEP cobrar a quantidade, a posologia não, combinado? Então, criança maior de 1 ano, a gente vai dividir pelo peso, e menor de 1 ano, de 0 a 8 meses, de 9 a 11 meses. Nem a gente consegue gravar isso na vida, a gente sempre dá uma consultada quando a gente precisa passar para o paciente, então acredito que isso, a prova não vai mesmo ficar cobrando isso de vocês, não.